Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje a gente vai falar sobre o surrealismo no cinema. Se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. No vídeo sobre narrativa moderna, a gente falou como o modernismo trouxe várias vanguardas para o cinema. Lembrando que vanguarda é aquele movimento que vem na frente, né? Então são coisas que inovaram, que eram bem diferentes do que estava estabelecido na época. O surrealismo foi um movimento que surgiu na França em 1920 e influenciou muito o cinema também. E muito provavelmente vocês já até ouviram falar no surrealismo porque é um dos movimentos mais famosos e mais icônicos do mundo. Ué, mas começou em 1920? Parece que todas as vanguardas surgiram mais ou menos na mesma época? Sim, foi exatamente isso. Cada pessoa, cada artista, né, se identificava com um tipo de vanguarda. Tiveram umas que começaram um pouquinho antes, outras um pouquinho depois, algumas que duraram muito, outras que tiveram muita influência, outras que tiveram poucas. E o surrealismo surge nesse período entre guerras. Como sempre, isso vai influenciar muito ele. E por incrível que pareça, o surrealismo veio, na verdade, de um movimento literário e depois ele foi passando para as outras artes, inclusive para o cinema. Lembrando que o expressionismo alemão, por exemplo, tirou muito sua inspiração do teatro, das artes plásticas. Então o surrealismo é o primeiro movimento que vem da literatura. E quando a gente fala em surrealismo, muita gente já vem na mente quem? O Salvador Dalí, que sim, foi um nome super influente e importante no surrealismo, inclusive trabalhou em alguns filmes. Então vamos lá começar com o contexto histórico, né? Onde que a gente tava, o que que tava acontecendo. E o contexto entre guerras era o quê? Super pessimista. A Europa tinha praticamente sido destruída durante a Primeira Guerra e todo mundo tava muito sem esperança. Então assim, as pessoas não estavam sabendo lidar com tudo isso, estavam super desconfiadas, com medo, né, do que poderia acontecer. E aí é muito difícil você ficar assistindo um filme clássico super, né, sucinha, com final feliz, você assiste aquilo e fala, pô, a vida não é assim. Então você acaba ficando com raiva, né? Então, num momento político tão forte, os filmes de final feliz, aquela coisa narrativa clássica, não tava mais rolando. E também foi nessa época que Freud começou a desenvolver os primeiros conceitos de psicanálise, que envolvem o inconsciente, né? O que tá ali dentro, guardadinho da nossa mente. Inspirados por esse cenário político e pelas ideias inovadoras de Freud, alguns artistas começaram a pensar, e se a gente tentar trazer o que tá guardado na nossa mente, essa coisa do inconsciente pra fora? Então o surrealismo quer mostrar o que é irracional, o que tá dentro do nosso subconsciente. E sim, muitos desses artistas vieram do dadaísmo, que é uma vertente um pouco parecida com o surrealismo. Mas o dadaísmo queria pegar tudo isso que estava acontecendo, né, com esse cenário político, e eles queriam destruir. Eles eram contra a arte, a gente vai fazer o anti-arte. Isso aqui vai virar arte agora. Pronto, isso aqui é arte. Eles queriam o caos, a desordem, eles pegavam coisas que não tinham muito valor e falavam que era arte, né? Porque eles queriam ir contra a sociedade, contra os conceitos de arte tradicional, o que as pessoas achavam que era para ser arte. Mas qual a diferença então do dadaísmo para o surrealismo? O dadaísmo queria pegar aquilo que era estabelecido, né, que era o status quo, e queria destruir. Então eles tinham essa coisa do caos, a desordem. Já o surrealismo, eles queriam pegar o status quo, destruir e reconstruir com o inconsciente, com as coisas irracionais. Enquanto o dadaísmo só queria destruir, o surrealismo queria reconstruir de uma forma diferente. Em 1924, o poeta e escritor André Breton escreveu um manifesto que oficializou o surrealismo. Nesse manifesto, ele propunha a restauração da introspecção, dos sentimentos e dos instintos para ser ponto de partida para a arte. E para isso, é óbvio que o homem precisava olhar para dentro de si, né, dos seus pensamentos, do seu inconsciente. De acordo com o Breton, a arte surrealista queria tirar esse contraste entre o que é sonho e o que é realidade. E ele queria criar uma realidade que fosse absoluta, que ele chamou de suprarrealidade, valorizando os sonhos, o irracional e o inconsciente. E o André Breton era um super fã de cinema e ele achava que o cinema tinha tudo a ver com surrealismo. Inclusive, ele tinha um método super diferentão de assistir aos filmes. Ele entrava na sala de cinema, no meio do filme, sem saber nada sobre o filme, sentava, ficava uns 10, 15 minutos, sei lá quanto tempo, e daí ele falava, bom, agora eu vou entrar em outra sala de cinema, e ele assistia outro trecho de outro filme sem saber nada, e assim ele ia vendo vários trechos de várias coisas, e aí ele não entendia nada. E vocês vão ver que isso tem tudo a ver com o cinema surrealista. O surrealismo viu no cinema uma forma muito boa de expressar tudo aquilo que eles queriam. Afinal, expressar o sonho e o irracional com uma montagem diferente, ou até com uso de efeitos especiais, né, com câmera lenta, sobreposição de imagens. E o que é considerado o primeiro filme surrealista é de 1928, e ele é da Germaine Dulac, que vocês viram no vídeo de impressionismo. Então sim, as pessoas costumavam transitar entre os movimentos. O filme se chama A Concha e o Clérigo, e eu vou falar mais dele mais pro fim do vídeo.
E aí, como que eu vou explicar pra vocês as características desse movimento que não tem regras, né? Que ele vai pro irracional, pro sonho. Tudo valia, então é muito difícil fazer uma definição exata do que era um filme surrealista. Mas tem algumas coisinhas que a gente pode observar. Os filmes geralmente tinham um humor controverso, eles tinham aquela coisa de fazer você pensar, de você ficar tentando entender a história. Eles gostavam de colocar enigmas e coisas pra você, teorias, né? Pra você ficar teorizando e pensando. Os surrealistas iam amar essas coisas hoje que a gente faz de teoria, de dark, de série louca, porque eles amavam deixar o espectador tentando remontar o filme na cabeça dele. Eles queriam confundir, eles queriam chocar, então tinha muita subversão, rebeldia, ironia e, como sempre, a exploração dos desejos reprimidos, né, do que tá guardado no seu inconsciente, do sonho, do irracional. Assim como os dadaístas, eles achavam que a sociedade estava cheia de amarras e obrigações que você tinha que ter, o que a sociedade te dizia pra fazer, e eles queriam quebrar tudo isso por meio da linguagem. E você pode pensar, pô, mas o expressionismo alemão não era uma coisa assim também distorcida, uma coisa diferente da realidade? Sim, mas o que o surrealismo faz é pegar objetos e coisas e pessoas que são comuns pro nosso olhar, que a gente já tá acostumado, e pegar essa coisa que é comum e transformar ela de um jeito que fique diferente. Ou seja, pela edição do filme, pela sobreposição de imagens, os cortes, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, ao contrário do expressionismo alemão, que queria contar uma história que era, né, diferente do nosso comum. Então os surrealistas pegavam coisas que eram normais, entre aspas, e colocavam de um jeito que não fizesse sentido. E por que eles acreditavam isso, né, que tudo tinha que ser tão irreal? Vamos lá pro manifesto. A atitude realista é fruto da mediocridade, do ódio e da presunção rasteira. É dela que nascem os livros que insultam a inteligência. Então eles achavam que a culpa desse status quo era porque a gente estava muito focado no que era real, e eles queriam quebrar tudo isso. Então a gente pode perceber que esse movimento não é só artístico, mas também muito político, né? Porque era aquela coisa subversiva. Queriam sabotar as regras, sabotar o sistema. E o legal do surrealismo pro cinema especificamente é que, como eles aceitavam uma linguagem completamente doida, isso liberou muitos artistas pra criar coisas que a gente não tinha antes. Então, as montagens malucas, sobreposição de imagem, efeitos especiais que foram criados para tentar transmitir os sonhos, né? Então essa época foi muito boa para essa criação de efeitos e coisas diferentes. Os temas dos filmes também é meio difícil de explicar, afinal os filmes não fazem muito sentido, mas sempre tem essa coisa de subversão, do medo, do irracional, do sonho. Inclusive às vezes nem parece um sonho, e sim um pesadelo, né? De tão sem noção que é. E tinha uma coisa que o Freud fazia que se chamava livre associação, que era um método que ele usava para fazer a pessoa falar o que viesse à mente dela sem filtro. Então, olha para isso aqui, o que você pensa? Plá. E aí a pessoa ia lá e falava e ia sair falando várias coisas que não tinham necessariamente uma relação com a outra. E os filmes buscavam inspiração nisso também. E tem algumas imagens que são bem frequentes nos filmes surrealistas, como os corpos, né? Eles gostam de mostrar o corpo da pessoa, metamorfoses, mutilações, nações e pessoas primitivas, e também a Revolução Industrial. Então agora vamos falar de alguns filmes surrealistas. Não são muitos filmes que a gente pode considerar 100% surrealistas, mas o surrealismo influenciou muitos artistas. Vou tentar dar uma sinopse dos filmes, mas assim, os filmes não fazem sentido, então é muito difícil fazer a sinopse deles. Mas o primeiro que eu falei, da Germaine Dulac, é A Concha e o Clérigo. Ele meio que mostra os sonhos eróticos de um padre que é obcecado pela esposa de um general. Em 28 também tem A Estrela do Mar, que foi feito por um americano radicado na França, o Man Ray, que também era fotógrafo. E ele mostra cenas de um casal fazendo coisas do dia a dia, assim, mas com uma visão meio desfocada. Meio que como se a gente estivesse vendo tudo através de um vidro, uma coisa meio com uma molhada, assim, dá um efeito bem perturbador. Em 29 tem o filme que é a expressão do surrealismo, que é Um Cão Andaluz. Ele foi escrito pelo Salvador Dalí com o Luis Buñuel, e o Buñuel que dirigiu o filme. Se você não entendeu nada, ele era espanhol, mas ele estava morando na França nessa época. E esse filme não tem uma história, ele na verdade são várias cenas perturbadoras e estranhas juntas. Parece meio que um pesadelo até, e nesse filme que tem aquela famosa cena de um olho sendo cortado, que é muito perturbador, mas saiba que o Buñuel usou um olho de boi, mas mesmo assim a cena é bem bizarra. Em 29 tem outro filme do Man Ray, que é O Mistério do Castelo de Dados. É sobre uns viajantes que visitam vários lugares da França, inclusive um lugar que tá rolando uma festa muito louca. Outro filme muito marcante do surrealismo é outro do Buñuel, de 1930, que se chama A Idade do Ouro.
O filme começa meio que como um documentário sobre escorpiões e depois vai virando um negócio sobre um casal tentando fazer sexo. Ele é bastante focado em criticar crenças, dogmas, principalmente a Igreja Católica. E aí é óbvio que o surrealismo trouxe muita influência para o cinema e para outros cineastas, sem contar nos avanços, né, com o movimento de câmera, a posição da câmera, a tecnologia e os efeitos especiais. E a gente tem filmes que são de hoje em dia que usam conceitos do surrealismo. Por exemplo, o filme Mãe, o filme Doutor Estranho, Inception. E tem vários cineastas que se inspiraram muito neles. Por exemplo, o Hitchcock, que se inspirou muito nesse movimento, inclusive trabalhou junto com Dali em uma sequência de um dos filmes dele em 45. O filme é Quando Fala o Coração e tem vários olhos piscando, assim, uma cena bem louca. E é óbvio que eu ia falar do David Lynch aqui, que é um grande amante do surrealismo, e ele usou muitas dessas viagens para fazer seus filmes, né? Por exemplo, Cidade dos Sonhos, Veludo Azul e até na série Twin Peaks. Inclusive, nessa série tem uma cena de sonho que ele coloca o áudio ao contrário e as pessoas andando, né, ao contrário. Ele coloca o final da cena no começo e passa ao contrário, assim. Lynch, você é muito louco, muito legal. Então esse foi o vídeo do surrealismo. Em breve a gente vai ter o de montagem soviética, que também aconteceu nessa época. E se você gosta de cinema, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau!